proposta, só dar um conselho aqui, nunca entregue a sua autonomia de vida por completo na mão de ninguém. Seja um parceiro amoroso, seja um pai, um irmão, seja quem for, nunca entregue a sua autonomia de vida 100% na mão de ninguém. Pessoas adultas precisam carregar o próprio peso, por mais que precise de uma ajuda ou outra, né? E tá tudo bem precisar, mas a gente tem que ter essa consciência. Enquanto nós precisamos dar conta de tudo. Precisamos limpar a casa, precisamos cuidar dos filhos, precisamos trabalhar, né? Precisamos, se a gente não trabalha fora, a gente precisa trabalhar dobrado em casa. Uma poeira que estiver fora do lugar, a gente vai ser julgada e condenada, né? Então, assim, o fato dele ser uma pessoa trabalhadora, e eu quero reforçar que ela fala muito disso, né? Que o pai, o namorado, o parceiro é trabalhador, não dá direito para eles serem ausentes dentro de casa. Preteria a esposa e os filhos. Ah, mas ele tem que trabalhar. Se ele não dá conta de fazer os dois, ele que não tem a esposa e filhos. Entendeu? Se ele não dá conta de fazer as suas coisas, ele que não tem a família. Ele que priorize lá as questões profissionais para depois ter uma família. Agora, se ele quer construir uma família enquanto ele constrói um império profissional, enquanto ele trabalha, sim, ele tem que fazer as suas coisas. Né? Então, assim, eu vi também uma frase esse tempo atrás que eu gostei muito, que um homem foda é uma mulher mediana. Né? E claro que a gente não está falando aqui, Meu mas Deus. não é? Um homem Ai, é foda é triste, só. mas a maioria das vezes é. O Entende? nosso Claro que padrão é. sim, gente. Eu não estou falando de casos específicos, eu não estou generalizando, É, eu não estou é, dizendo que é todo mundo, mas quando a gente vai fazer essas é, avaliações, a gente vai falar sobre dados, a gente vai falar sobre estatísticas, né? Então, sim, as mulheres ainda são a maior parte que vão dobrar a jornada de trabalho, é a maior parte que cuida dos filhos, né? Então, é. eu não estou falando que não existe homens que não façam diferente, mas aqui a gente está falando de estatísticas, né? Então, essa ausência do homem funcional e essa romantização que a gente traz para isso também contribui para que os homens acreditem cada vez mais, se eles trabalham e trazem o sustento, conseguem trazer o sustento para dentro de casa, eles são meio que liberados de outras obrigações. Eu acho que vai além disso de se o homem está fazendo algo pelo lar ou não. Pelo que eu tenho visto, se o homem, só pelo fato de ser homem, ele já pode abrir mão de participar da família. Só se tiver faltando realmente as coisas dentro de casa, é que as pessoas criticam. Não se é cobrado ele faltar aos eventos da família. E um evento como uma formatura é algo que se espera a presença de um pai, é algo que se espera a presença de um parceiro. E falar que eles não sabiam disso, eu acho que mostra uma falta de empatia, que eu acredito muito que é um traço narcísico. Com toda certeza, eu acredito que é um traço narcísico, mas ele é um traço narcísico aceito socialmente, entendeu? Como vários outros. Sabe, assim, a questão da falta dessa priorização, né? E eu gosto sempre de dizer que eu falo muito isso para as minhas consulentes, que o que difere homens de meninos é que os homens sabem que o que eles fazem afetam outras pessoas, né? Os meninos estão sempre preocupados só com eles, né? E essa questão da formatura aí é porque é menino, entendeu? Eles estão, assim, extremamente preocupados com o que é importante para eles, né? O que é satisfatório para eles. Vai me tirar da minha roda? Vai me tirar do meu conforto? Então eu não vou fazer. Ah, mas eu sou sua filha, eu sou sua esposa, não interessa. Vai me tirar, vai me deixar desconfortável, então eu não vou fazer, sabe? E eu também quero chamar a atenção. Ela disse que ele construiu a primeira empresa com 21 anos, né? Por que ele construiu a empresa com 21 anos? Porque ele tem que ter começado a trabalhar com 15 e não pode ter gastado R$ 1 para ele construir uma empresa com 21. Entendeu? Então, assim, qual foi o apoio que ele teve? Que apoio ele deve ter tido. Entendeu? Então, assim, apoio, que ele tenha trabalhado, guardado todo o dinheiro dele para construir essa empresa. é, e aí eu só estou chamando a atenção para isso, porque, pelo menos aqui na minha mesa de tarô, é muito comum esses homens terem mais apoio do que mulheres para construir os seus negócios, para construir suas casas, para fazer. Dos pais mesmo, entendeu? É muito comum. Então, assim, ela coloca muito na conta dele de que ele fez isso sozinho, de que é porque ele é muito trabalhador. E, desculpa, eu não acredito que seja por aí. Eu acredito que ele é trabalhador mesmo, tá?
mas eu acredito que ele teve apoio que a gente naturalmente, geralmente não tem. E claro que ele tem o mérito dele, óbvio, mas a gente também tem que reconhecer que eles têm apoios e a gente geralmente não tem. E uma outra coisa também que eu quero chamar a atenção é para a famosa mulher parceira, né? O famoso construir junto. É o Eu tô de tomando um novo. ranço dessa frase, construir junto, que eu tenho escutado tanto ela aqui nesse tarô, sabe? Então, assim, claro que a gente tem que ser parceira da pessoa com quem a gente tem que apoiar os sonhos, né? Claro que a gente tem que ajudar nas coisas, óbvio, mas cuidado, gente, com esse nível de parceria que vocês acham que vocês têm que ter com o parceiro de vocês, né? Com essa coisa de achar que a gente tem que ser compreensiva, permissiva, né? A síndrome da salvadora. É, ela chegou a largar o emprego dela. A Tainá comenta isso, que ela, e como se fosse uma coisa natural, como se fosse uma coisa esperada dela de ser feita, sendo que e a carreira dela. E ela falou que ela foi para outro local, uma área de transporte, parece tipo assim, nem era a área dela. Então, olha o nível do comprometimento É, dela, pelo bem de nós dois, mas e o seu bem? E você? Eu é, tô falando isso porque mais na frente ela fala da dificuldade que foi pra voltar, que ela teve que voltar, inclusive para a área dela como iniciante, e aí depois que ela foi conseguindo promoções pra chegar onde ela tá. Então, ou seja, o atraso que ela sofreu aí é. por causa Essa desse mulher relacionamento. parceira, essa mulher parceira, quando eu vejo muito essa frase, mulher, eu sou uma parceira, e vamos construir junto, tanto da mulher quanto do homem, eu sempre entendo, e até hoje eu nunca tive errada nisso, pode ser que um dia eu esteja, né, que aconteça e eu esteja errada nisso, mas eu sempre entendo que isso é sinônimo de largue a sua vida e venha comigo construir o meu sonho. Porque eu construindo o meu sonho, a gente vai dividir esse sonho junto. Mas o que acontece, na grande parte das vezes, é que você não vai dividir esse sonho. Claro, gente, que vai ter situações específicas que, né, que vão contra essa maré, mas, por regra, não é isso que acontece. Como que você observa isso? É só você observar, gente. Nessa narrativa, é sempre a mulher que está abrindo mão. É a mulher que abre mão do emprego, é a mulher que abre mão do local de moradia, é a mulher que sai de perto da família, é a mulher que faz não sei o quê. É sempre a mulher que abre mão. Como que você está construindo uma coisa junto, se esse junto, o outro nunca tem que fazer nada de diferente? Então não é junto, Olha, entendeu? geralmente é assim, mas pode acontecer o contrário, pode ser do homem, é mais difícil, até porque a sociedade não considera muito legal, que eu não entendo o motivo, que eu conheço alguns aqui que foi assim. E eu acho que o problema de se abrir mão da sua carreira por causa do outro é grave em ambas as partes. Só que, com certeza, a É, maioria das vezes é a mulher que abre mão, até porque culturalmente é esperado disso, isso dela. e assim, e a sociedade, o mercado, ele contribui para isso, né? Porque, por exemplo, É, se precisar num casal, alguém abrir mão da carreira, geralmente vai ser a mulher mesmo, que a mulher ganha menos, né? Para fazer, às vezes, a mesma função. Então, assim, tem esses fatores, né? Mas se eu posso dar um conselho, abrir uma aspas para dar um conselho aqui, nunca entregue a sua autonomia de vida por completo na mão de ninguém. Seja um parceiro amoroso, seja um pai, um irmão, seja quem for, nunca entregue a sua autonomia de vida 100% na mão de ninguém. Pessoas adultas precisam carregar o próprio peso. Por mais que precise de uma ajuda ou outra, né? E tá tudo bem precisar, mas a gente tem que ter essa consciência. E eu não estou falando só de parceiros amorosos, tá, gente? Eu vejo muita gente aqui no tarô com quase 40 anos, totalmente dependente de pai e mãe, e acreditando que é uma coisa muito normal, que não tem por que sair da casa dos pais. Eu falo assim, gente, mas como assim não tem por quê? Entendeu? Então, assim, nunca entregue. E se for fazer isso, gente, faça sob contrato. Porque existe muitas mulheres aqui no tarô que estão parando a vida delas atualmente, tá? Da semana passada para cá, eu atendi duas mulheres que vão parar de trabalhar para cuidar dos filhos recém-nascidos. Para as duas, eu falei com elas: façam sobre contrato. Ah, mas ele vai brigar comigo. Não, faça sobre então, contrato. aí é que precisa fazer Entendeu? mesmo. Porque, Faça sobre contrato. né, Eu eu quero tenho, esperar dele não achar ruim. eu tenho um casal de amigos que o parceiro separou da mulher. Ele pediu ela para sair do trabalho, para cuidar dos filhos, fazer outras coisas em casa. E quando ele se separou para ficar com a minha amiga, ele ficou por 5 anos dando uma pensão para ela, até ela se restabelecer. Entendeu? Por quê? Porque estava em contrato. Entendeu? Isso foi um acordo em contrato. E ele é um
né? É que eu falo, não estou generalizando, porque eu conheço gente, homens com essa boa compreensão, mas não é o foco aqui do vídeo. Ele é um dos poucos que teve esse senso. E ele mesmo falou para mim, que ele é advogado. Ele mesmo falou para mim: eu vou fazer esse contrato, eu fiz o contrato para deixar ela mais tranquila na época, e hoje eu pago essa pensão para ela, mas vai ser encerrada aqui tanto tempo. Mas ela já está estabelecida, né, no mercado, ela voltou a fazer faculdade, enfim. Então, gente, faça sobre contrato, se for fazer isso.